E fiquei muito feliz com o convite, com a possibilidade de explicar um pouquinho, né, sobre o registro civil. Pois é. Porque assim, já tiveram alguns tabeliões aqui, inclusive o Fabiane, né? Também tem RCPN, mas você é RCPN puro sangue. Exato. Você só tem raiz. Todo mundo ainda acha que o cartório passa de pai para filho. Não acha não. As pessoas, ela tem a certeza absoluta disso. E o seu cartório lá faturava milhões? Era deficitário, então a gente contava, né, com uma ajuda de custo. Aí assim, quanto tempo você estudou para o primeiro concurso? Cerca de 3, 4 anos. Quer dizer, 3, 4 anos para ficar 10 anos num cartório deficitário. Então, faz a conta, né? As pessoas têm que fazer essa... É bem legal você falar isso para quem não conhece nada de cartório e para quem está agora também prestando seu primeiro concurso. Mas calma. Tá vendo? O que a gente faz até agora é só deixar o entrevistado calmo. Aí fala. Vocês ficam falando de outra coisa aqui. Entendeu? E não é improvisado. É para ser feito assim. Você falou da sua vida, falou do seu relaxou. Então agora a gente começa a fazer a entrevista. Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de 2025, porque o primeiro já foi gravado, esse é o segundo, mas hoje é o primeiro dia útil de 2025. Ih, que confusão. Do Casal Notarial. Eu sou o Cristiano. Eu sou a Ana Vitória. E, como vocês já sabem, esse podcast tem a missão de desmistificar o cartório. Vamos pegar 2025 e fazer o cartório um lugar mais legal. Não é isso? Esse podcast é para quem? Esse podcast é para quem sabe muito de cartório, para quem não sabe nada de cartório e para quem acha que sabe alguma coisa do cartório. E para você, tabelião, que sabe muito de cartório, mas tem aquela parte, né, que não é tão legal de cobrar, né, que a pessoa sempre tem uma desculpa para pagar, a Parcelicart faz isso para você. E como que a pessoa pode pagar com a Parcelicart? Com a Parcelicart você pode gerar link, pagar Pix, crédito, débito. E ainda existe a possibilidade de um parcelamento com juros reduzidos. Isso, aí você evita aquele constrangimento de, tem que pagar. Tem que pagar, pessoal. Quando você vai no cartório, você tem que pagar. Então a Parcelicart faz essa parte para você e você paga o ato no ato, não é isso? Isso aí. Você paga o ato no ato, na hora do ato extrajudicial. E o que é mais legal, que é até em 18 vezes. Então... Parcelicart, tá um link aqui embaixo e tá um quadradinho bem ali em cima. Aparece aqui, é bem legal esse negócio. E para você, escrevente, também, a gente pensa sempre em vocês aqui, o escrevente, né? Miramos no tabelião, acertamos o escrevente. A Docma tem um programa e um valor especial para você que trabalha aí com o EUKIP. EUKIP mais um. Até EUKIP mais um, a Docma tem esse plano agora especial para você. E como é que é isso? Então, serve para você trabalhar. Quem é escrevente EUKIP, que é escrevente com mais um, mais dois, para o tabelião, para toda a equipe do cartório, para compartilhar. Com a Docma você consegue receber e enviar documentos com o seu cliente de uma forma totalmente segura e muito mais rápida. É isso aí. E assim, diante da LGPD, né, de todos aqueles documentos que ficam trafegando ali pelo WhatsApp, com um dedo em cima, sem dedo em cima, pare com isso. Faça do seu trabalho um trabalho mais seguro. A Docma resolve isso para você. E temos aí o cupom, que é Casal Notarial 17, mas o Casal Notarial é 10. Continuando, você que quer sair desse calor dos infernos que faz aqui no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, tá cada dia mais quente. A BPWL é uma construtora que está no mercado desde 2006 em Teresópolis, fazendo construção e incorporação, não é isso? Isso aí. Eles fazem uma construção totalmente diferenciada e lançaram agora o Botânico, que são lofts e estúdios numa proposta totalmente nova no mercado. É o famoso prédio Smart, né? Aquele prédio inteligente. Tem Easy Market, lavanderia, tem cowork, e assim, é pequeno, né? Você, sua esposa, até de repente um casal de filhos consegue ficar num apartamento desse que, além de tudo, é uma gracinha. Entre em contato, tem um link também aqui embaixo, www.bpwl.com.br. E a BPWL
como ela é parceira nossa aqui há muito tempo, a nossa primeira parceira, ela tem uma lembrança sempre aqui para o nosso convidado, não é isso? Isso. Depois a gente vai apresentar o convidado, mas de qualquer forma, a gente já dá a lembrança. É isso aí. É uma forma já de agradecer o comparecimento aqui. Essa é a lembrança da BPWL. E também temos uma lembrança nossa. Pois é, porque a pessoa ganhava lembrança e levava num saco de plástico embora. Pô, fica chato, né? Não, muito feio. Eu falei, não, temos que providenciar alguma coisa. Olha, gente. Obrigada. Resolvemos esse problema. Ótimo. Ainda fazemos Olha a propaganda só, do Casal Notarial. Com certeza. Eu que agradeço o convite. Nada. Cris, como é que é seu sobrenome? Fala pra mim, que eu sempre falo sobrenome, pronuncio errado. E o seu é da gringa, né? O seu é importado. É Gonzalez, que é espanhol, e Heppner, que é polonês. É melhor você falar do que a gente falar errado, Sua mãe né? parece polonesa mesmo. É parte de pai, ela é a parte espanhola do nome. Mas, Cris, assim, foi um super prazer te conhecer, né? Da outra vez com a Fabiane. Foi prazer muito foi legal meu. aquele episódio, né? Foi o primeiro episódio no final de dezembro, que veio pra janeiro. É, o primeiro Aqui episódio. a gente faz as coisas, mas não esconde não, pessoal. Aqui as coisas são gravadas, não é ao vivo. Até porque fosse ao vivo, ainda bem que não é. Porque tem umas coisas que de vez em quando tem que cortar, né? Tem que cortar. Porque senão você fala demais. Fala. Mas, Cris, assim, foi um enorme prazer te conhecer aquele dia. E, assim, a gente ficou muito feliz de você topar vir gravar com a gente antes de voltar para sua atribuição lá de tabelião. Não, gente, prazer é totalmente meu. Assim, fiquei muito feliz com o convite, com a possibilidade de explicar um pouquinho, né, sobre o registro civil. Pois é. Porque assim, já tiveram alguns tabeliões aqui, inclusive a Fabiane, né, também tem RCPN, mas você é RCPN puro sangue. Exato. Você só Raiz. tem raiz, né? Então assim, antes de você começar a explicar a sua carreira, como você chegou até lá, queria perguntar, dona Terezinha, não é isso? Dona Terezinha, a senhora, como foi desapegar do cartório e passar para sua filha, assim? O cartório era seu, não era isso? Tô brincando. Ela tá dizendo que não. É a brincadeira, porque todo mundo ainda acha que o cartório passa de pai para filho. Não acha, não. As pessoas, ela tem a certeza absoluta disso. Pelo amor de Deus. Outro dia botaram a pergunta. Não passa mais... Não, desde 88. Mas faz pouco tempo. É pouco tempo não, gente. 88. 88 eu tinha 10 anos de idade só, ué. Que isso? Mas, por favor. Falando a idade certa? Tô falando. Mas, por favor, se apresente, conte um pouco da sua história e como você chegou até aqui. Então, meu nome é Cristiane, né? Formada em Direito, porque sabemos, né, nós aqui, que para fazer o concurso de cartório a gente precisa ou ser bacharel em Direito ou, né, do trabalho em cartório, há pelo menos 10 anos como escrevente. No meu caso, sou bacharel. Antes, eu sou do mundo dos concursos, porque é isso que eu gosto. Meu Deus, então, eu acho isso um dom, um talento. Então, antes eu era concursada Caixa. Fui 8 anos bancária. Aí, até que eu passei para o meu primeiro cartório, que foi no interior de São Paulo, numa cidade de 4 mil habitantes. E aí eu comecei a fazer os concursos, né, pelo Brasil. Aí fiz Rio, acabei focando muito em Rio e São Paulo. E no último concurso de São Paulo, no 12º, eu mudei de cartório. Já estava 10 anos no meu cartório anterior, e aí hoje eu sou a titular de Carapicuíba, um cartório RCPN puro, da sede, né? Mas também fui aprovada aqui no Rio de Janeiro, mas optei em continuar em São Paulo. Não. E aí, esse seu primeiro cartório que você estava falando, numa cidade de 4 mil habitantes, porque todo mundo acha que todos os cartórios faturam milhões. Nossa, adoraria! Esse seu cartório lá faturava milhões? Era deficitário, então a gente contava, né, com uma ajuda de custo, que em São Paulo, quando eu entrei, era de 10 salários mínimos, depois passou a 13 salários mínimos. E aí era um RCPN com notas, mas o movimento era muito baixo, né? A gente tinha poucos livros. Para vocês terem ideia, lá na época eu estava no livro 6 de óbito.
E esse cartório, você tinha ideia quanto tempo já estava aberto lá? Desde 1945. 45, você está no livro 6. O nosso cartório tem um tempo também. Está no livro quase 10 mil. Pois é, uma pequena diferença. Para você ver a diferença de cartórios e cartórios. O livro de notas lá estava no livro 15. 15. Cartório de 1940. E 45, olha isso, não dá nem um livro por ano. Não dá. Vamos pegar a conta para dividir aí, vai dar 0, alguma coisa de livro por ano. Era um movimento bem baixo, assim, completamente diferente do cartório de Carapicuíba, que tem um movimento aí mais expressivo, né? Por ser uma cidade maior também. E qual era a cidade lá? Caiabu. Eu nem sei. Perto de quê? Perto de Presidente Prudente. Ah, tá. Agora já consegui me situar. Mas é importante falar sobre isso, porque todo mundo acha que todos os cartórios têm um faturamento altíssimo e que todo tabelião vive no último andar, né? Como a gente já falou, tomando uísque, fumando charuto e que não trabalha. Todo mundo tem essa noção. Pois é. Não, e outra coisa que é importante também, o concurso é igual, né? Independente de você acabar escolhendo um cartório que tem uma renda maior ou que tem uma renda menor. A prova é a mesma para todo mundo. Pois é, então, né, a gente sabe que o esforço foi igual. Mas, de acordo com a colocação, a gente tem aí a possibilidade de escolha. E para ingressar, normalmente a gente acaba ingressando realmente num cartório com uma rentabilidade menor, né, numa cidade menor. E aí vai pegando experiência. E um outro detalhe, para a gente trocar de cartório, a gente faz o concurso todo de novo, né? Tem que estudar tudo de novo, né? Tudo de novo, todas as matérias. Aí, assim, quanto tempo você estudou para o primeiro concurso? Cerca de 3, 4 anos. Quer dizer, 3, 4 anos para ficar 10 anos num cartório deficitário. Então, faz a conta, né? As pessoas têm que fazer essa conta. As pessoas não fazem essa conta. E aí você passa para um cartório maior, também estudando mais, sei lá, desde que você assumiu lá, você começou a estudar, né? Porque a pessoa, quando quer fazer remoção, o tabelião, ele continua. Como todo mundo na vida, tem que almejar sempre a melhorar, pelo amor de Deus. Não, assim, porque é muito legal você, antes de entrar no foco do RCPN, você está falando desse seu cartório deficitário, porque acho que você é a primeira tabeliã que vem aqui com um cartório tão pequeno. Sim, a Fabi também. O primeiro cartório dela era bem pequenininho também. Eu tô falando até na população, mas a Nayara... né? Não, a Fabiane falou isso. Porque o dela tanto que tinham 2 funcionários e um... Desculpa, Fabiane, um beijo. Que ela ficou... É verdade. Não, mas isso é bem legal você falar isso para quem não conhece nada de cartório e para quem tá agora também prestando seu primeiro concurso. Quantos concursos você já fez? De cartório, sabe? O primeiro que eu fiz para São Paulo eu não passei, eu fui até a prova oral e caí na oral. Mas é experiência, não tem isso aí. Não tem jeito. É isso aí. Aí eu peguei no 8º, o 9º eu fiz, não passei, o 10º eu não fiz, o 11º eu fiz e não fiquei bem colocada. Troquei no 12º, do Rio eu fiz o que terminou agora, que eu fui aprovada, e o anterior eu fiz e não cheguei a ser aprovado também. Foi junto com o 8º. Então foram que 5, 6 aí. E fiz Maranhão também e Minas. Eu sempre falo, eu sempre falo aqui que a diferença de quem vence na vida não é o que tem mais dinheiro, não é o mais pobre, não é o mais bonito, não é o mais feio, não é o que tem a religião X, o time C, o time B. Vence aquele que não desiste. É exatamente isso. Não, mas se você pegar a história de todos, vence aquele que não desiste e que é aquele que aguenta tomar mais pancada e continuar de pé. Porque, assim, realmente, eu nunca fiz concurso público, eu acho que eu nem farei. Assim, porque eu não gosto de estudar. Eu já tenho, eu não tenho, não é que eu não gosto de estudar, claro que eu estudo, né? Mas eu não tenho esse talento ali para sentar, ficar lendo 2, 3 horas, 4 horas para prestar um concurso. E assim, eu bato palma para vocês que prestam o concurso, eu também já fiz concurso. É bem complicado, é bem difícil, muito difícil, né? Por que sempre São Paulo? Foi sempre São Paulo? Você falou Maranhão aí. Eu fiz Maranhão, mas eu fui aprovada para a segunda fase, só que caiu bem na época da oral de São Paulo. E aí eu optei pela oral de São Paulo. E Minas,
Minas tem um diferencial que para você ir para a segunda fase, você tem que fazer 50% de todas as matérias. E eu sempre caía nesses 50%. Eu fiz umas 2 vezes. E aí depois eu desisti, falei, vou ficar no eixo Rio-São Paulo, que eu acho que é mais fácil para mim, né? Até por conta de família e tudo. Então... E por já estar inserida em São Paulo, né? Como as normas são diferentes de um estado para o outro, isso também pega um pouco a gente, sim. né? Não, e assim, eu acho... Se eu prestasse o concurso, eu também optaria por São Paulo. Eu gosto muito de São Paulo e eu acho sempre que em São Paulo as coisas funcionam um pouco melhor e chega primeiro em São Paulo. Mas você está falando do Maranhão, a gente tem um colega em comum, hoje ele é juiz em São José dos Campos, mas ele a primeira vez que ele assumiu como juiz, acho que foi no Maranhão, alguma coisa assim. E ele falava que era uma casinha atrás do fórum, que era a casa do juiz. Assim, no sertão, sabe? Quase do sertão. Não me lembro a cidade, senão até falaria. Mas ele falou, Cristiano, na minha casa, a casa do juiz era a casinha atrás do fórum. Não, eu, óbvio, aproveitei quando fui fazer prova, passei também. Não, tá certo. E aí, realmente, assim, o que a gente via, né? Eu fui para os Lençóis Maranhenses, e aí, ali em Barreirinhas, até o fórum, tudo era casinha. Casinha, era né? bem isso mesmo. Me lembro muito ele falando sobre isso. Hoje ele é juiz, São José dos Campos, acho que ainda tá lá, não sei. Mas ele sempre quis ser juiz, enfim. Daqui a pouco ele muda, aparece aí como tabelião. Porque, na verdade, ele já era tabelião. Entendi. E ele fez o caminho inverso. Ele fez concurso para tabelião, aí não quis, falou, não quero ser... Não gostou, queria ser juiz, a vocação dele era para ser juiz, e fez o concurso, estudou pra caraca também, vivia para estudar, e passou por esse concurso São José dos Campos. Mas São Paulo... Não, desculpa. Não, porque São Paulo realmente, assim, você tem uma seriedade que é difícil de você encontrar, assim, né? Você tem a certeza de ter o concurso habitualmente, você tem ali uma corregedoria atuante, então isso te dá mais tranquilidade de saber quando também que a tua jornada vai encerrar, porque o concurso ele tem uma data para acabar, né? Pois é. E hoje até me perguntaram, até bom, você está falando isso, tem uma pergunta aqui, quanto tempo leva essas, são 4 fases, não é isso? Objetiva, discursiva e prática, oral, psicotécnico, e em São Paulo você tinha entrevista também, me parece que isso caiu agora com a nova resolução. Sim. Mas seria isso. Quanto tempo? 2 anos, São Paulo foram 2 anos. O 12º. Porque assim, a pessoa me perguntou aqui, quanto tempo leva? No Rio é difícil. No Rio né? foram 7 anos e meio. E o outro foi mais tempo ainda. Não, mas e agora, antes do concurso estadual, você tem que fazer o concurso nacional, né? Agora tem que fazer o ENAC antes. Para você se habilitar a poder fazer os concursos estaduais. Exato. Né? Agora ainda tem isso. É mais uma coisa, né? E mais isso uma fase. vale para ingresso e para remoção. E para remoção. Quem faz remoção também tem que fazer? Também tem que fazer. Eu achei que era só para ingresso. Não. Para remoção também. Pelo menos até onde eu tinha lido. Bom, mas aí, enfim, assumimos o RCPN quando? Dia 1º de novembro de 2023. Bem recente. Sim. Você já tinha experiência com o RCPN no seu outro cartório? Tinha. Por conta de ser um RCPN com notas. Porque o RCPN, ele é a única especialidade que é obrigatória que esteja em todos os municípios. Então, ele tem a maior capilaridade, né, dentre os cartórios, e muitas vezes, na cidade pequena, ele é o único serviço jurídico. Então, ele que presta uma assessoria jurídica gratuita para a população, né? Então, por isso também ele acabou sendo alçado ao ofício da cidadania, por conta dessa capilaridade. Isso está, inclusive, na Lei de Registros Públicos. O STF também já corroborou, já ratificou isso. E o RCPN, por que ele tem que estar em todos os municípios? Porque ele é que vai fazer o serviço de registro de nascimento, casamento e óbito. Então, nascimento, ele vai gerar para você a certidão, gratuita, né? Gratuito. Registro de nascimento e de óbito é gratuidade universal. E você fica xingando o cartório, você tá vendo? Registro civil gratuito. Para todo mundo, não precisa nem comprovar aí a falta de recursos. Sim. Pode ser o milionário da cidade, ele não vai pagar para registrar nem nascimento nem óbito.
E o registro de nascimento, ele está ligado à própria cidadania, né? Sim. Ele é o documento matriz de todas as pessoas. As pessoas passam a existir para o Estado a partir do registro. Sim. Sem o registro, elas não têm acesso à educação, à saúde, a nada disso. Então, essa é a grande importância do registro civil para a sociedade mesmo. É um serviço gratuito, Sim. feito por um profissional do direito, aprovado em concurso público, né? É. E que o Estado delega essa atribuição para que você exerça de forma privada. Exato. Né? Então, mas é uma delegação do serviço público. É um serviço público. Né? Exatamente. Tá mais calma? Tô. Tá vendo? O que a gente faz até agora é só deixar o entrevistado calmo. Aí fala. Por isso a gente fica falando um monte de coisa aqui. Entendi. Entendeu? E não é improvisado. É para ser feito assim. Você falou da sua vida, falou do seu gol, agora você tá relaxou. Então agora a gente começa a fazer a entrevista. Não, mas é sério. As perguntas que o povo quer saber. Pois é. Porque registro civil é polêmico. Então, assim, muito. Além de nascimento, óbito e casamento, o que mais faz um registro civil? Então, esses são os serviços básicos Essa de todo o registro civil. E aí o registro civil da sede, ele tem também o livro E. E o livro E, ele vai fazer registro de ausência, de interdição, registro de união estável. Por quê? A união estável, você tem duas situações. Você tem o título, né, que pode ser ou um contrato particular, que não tem acesso ao registro, ou atualmente tem o termo de união estável, que é feito por qualquer registro civil também. Você tem a escritura pública, que é feita pelo tabelionato de notas, ou a sentença judicial, que aí é oriunda do Poder Judiciário. O que pode ser registrado só no livro E, que é o da sede, é escritura pública, termo de união estável e sentença judicial. Isso é feito, o registro é feito pela sede e o termo pode ser feito por qualquer registro civil também. Essa letra tem um significado? É só uma letra só mesmo? Só uma letra. É porque o livro A é de nascimento, B é de casamento, B auxiliar é casamento religioso com efeitos civis. Que a gente perdeu o prazo do nosso, abafa o caso. Mentira! Não, vamos. Lá em casa nem o bombeiro tá no meu nome. Até porque se eu ficar fazendo isso pra mim, eu não tenho tempo de atender as pessoas, entendeu? Gente. Mas aí, dá pra registrar, depois, tá? A gente casou já. Mas já resolvi. Aí, então, B. A, nascimento. Primeiro a pessoa nasce, livro A. Livro A. Depois, em tese, ela casa, livro B. Livro B. Depois vem o óbito, livro C. Livro C. Aí o C auxiliar é de natimorto, o D de proclamas e o livro E são todos os demais atos referentes à pessoa natural. Agora eu tô tem entendendo lógica. que veio muito tabelião aqui que tem RCPM. Não, que eu botei no livro C, eu tô aqui fico boiando. Porque lá no registro de imóvel tem o livro de registro auxiliar também, que vai ali o registro do pacto, né? E algumas outras coisas. Aqui, vocês vêm aqui ficar A, B, C, D, agora eu tô entendendo. Aí é por isso que as pessoas falam assim, esse pessoal de cartório faz uma sopa de letrinha. Não, porque mas é RCPN, é RGI, livro A, livro B, livro C. Mas tudo tem lógica. Tudo tem lógica, porque as pessoas não sabem. Você falou para mim que o livro é ausência. O que seria isso? A ausência é quando uma pessoa, ela some, está em lugar incerto e não sabido. Ninguém sabe dela, ela não deixou vestígios. Em geral, não deixou procurador, ou o procurador não tem poderes suficientes, ou não quer exercer esses poderes, ninguém sabe dela. E aí você entra com um processo judicial de ausência, e aí comprova que ninguém sabe onde está essa pessoa, e aí é feita a curadoria de bens. Depois da curadoria de bens, você pode fazer a sucessão provisória, depois a sucessão definitiva. Quando você faz a sucessão definitiva, você tem uma morte presumida, que também ingressa no livro E. Mas deixa eu aproveitar agora, se você souber me responder, porque eu te perguntei isso com um fundamento. Uhum. Nós temos um conhecido que o marido era estrangeiro, né? Não sei se era coreano, um país desse asiático. Casado com ela, um dia, acho que já com um filho, o cara foi comprar um cigarro e nunca mais voltou. Nunca mais voltou, mas não morreu. Bom, mas pelo menos até então não se sabe, parecia que de repente teve um contato e tal. E aí tem um imóvel nesse meio aí.
Que tá pra ser resolvido, assim, sabe? Até me perguntou, até você fala isso, tá assim. E aí, como é que faz? Você falou, acabou de dar na verdade, a ausência é para um caso que você não sabe. Então, você acredita que aquela pessoa pode ter falecido. Sim, que é a primeira hipótese que você pensa, é isso aí. Isso. Tanto que você tem um procedimento mais simples quando a pessoa tem mais de 80 anos. E de 5 datam suas últimas notícias. Porque o processo, para você mudar de fase, se eu não me engano, da provisória para definitiva são 10 anos. Tá. E aí, quando tem mais de 80 e de 5 datam as últimas notícias, cai para 5 anos. Entendi. Tudo isso está no Código Civil. A última artigo notícia 20. que eu recebi foi há 5 anos atrás. Aí você entra, você vai comprovar. Tá. Né, um e-mail, processo, um telefonema, você pode ter que comprovar. O processo judicial eu não vou saber te dizer como funciona, né? Mas eu imagino que você faça aí, que o juiz venha requerer uma série de pesquisas aos órgãos públicos mesmos, né? A concessionárias, eventualmente, no teu caso, que é um estrangeiro, até verificar se não tem uma passagem emitida. Entendi. Né? E aí verificar se ele sumiu efetivamente. Porque a ideia é que se ache essa pessoa. Se você não acha, você faz a ausência para que alguém administre os bens que essa pessoa deixou. Entendi. Porque inclusive não tem mesmo, acho que é um apartamento que está no meio dessa confusão toda. Alguém precisa administrar, Sim, então precisa aí resolver. entra com processo de ausência. Não deixou o procurador, alguém tem que administrar, pelo menos até ele aparecer. Entendi. Aí depois que esse processo judicial ele é concluído, vai o alvará para você e você faz a verbação lá na certidão. Não, você faz um registro de ausência no livro E. E aí você... o registro do óbito. Não. Não é. É ausência mesmo. Não, depois é que viram... Eu digo registro porque também é um registro. Sim. Tá. É em outro livro, é ausência, não tem o mesmo efeito, mas assim, é um registro igual... Você faz igual um nascimento. Isso. É um registro mesmo. E aí ali você vai averbar. Se ele retornar, você averba. O curador, você vai inserir quem é que tem os poderes, né, para administrar também. Se for feita a sucessão provisória, você vai inserir ali por meio de averbação também, a sucessão definitiva. Entendi. Não, isso é bem interessante. Você já fez algum? Não, porque agora não tem nada a ver com aquela mãe solteira, né? Ou tem a ver essa ausência do pai? Não, nada a ver. São coisas diferentes. Isso que eu tô te falando nesse caso específico que eu te falei, se enquadra nessa ausência. Da pessoa assumir. Sim. Bem interessante. Eu não tinha ouvido falar nisso ainda, nessa ausência pelo livro E. Eu vou porque a sentença é que chega pra gente já resolvida, né? E a gente só faz o registro para dar publicidade. Tá. Então, mas agora você tocou num ponto bem interessante, né? Que é diferente, né? Totalmente diferente daquela... Vou falar da mãe, mas é só exemplificando. Também pode ser a mãe que não está presente, né? Mas eu vou falar. A mãe presente teve o filho, tem lá o registro de nascimento com pai e mãe. O pai não é atuante, né? Não está ali, não, né? Que é o caso que você está falando para a gente diferenciar aqui do ausente da pessoa que é declarada ausente judicialmente para aquele... Vou falar do pai, mas não estou falando de pai. Do pai que é ausente. Não que tá é um ali abandono afetivo. Isso. Então tá. São coisas diferentes. Uma coisa é a ausência daquela pessoa que sumiu, evaporou. Evaporou. Lugar incerto e não sabido. Lugar incerto e não sabido. O outro é o miserável que não assumiu a responsabilidade dele. Né? Ou às vezes financeira, efetiva, afetiva, desculpa. Efetivo e afetiva. É isso aí, efetivo não deixa e de ser. Então vamos separar aqui as classes de ausência, né? Um é ausente porque sumiu, não é sabido. O outro porque não quis assumir a responsabilidade, né, de pai. Né? E aí, né, quando a gente está falando de um menor, o pátrio poder é exercido pelo pai e pela mãe. É poder familiar agora. Ah, é? Mudou de nome. Tá, então explica. Porque antigamente era o pátrio poder porque a gente vivia numa sociedade patriarcal, né? O homem era o chefe da família. Sim.
Não é mais assim. Agora a família, né, ela é composta pelo pai e pela mãe. Ambos vão exercer o poder agora chamado poder familiar. Tá. E o poder familiar pode ser exercido só pela mãe? Se só ela constar do registro, sim. Não, quando constam os dois. O pai para o poder é 2-2. A não ser que o pai seja destituído. Então, isso é um grande problema. Né? Vamos supor... Porque fica uma grande dúvida no ar. Por quê? Vamos supor, vou falar agora do pai para... O pai chega lá com o filho, não sabe onde está a mãe, e ele quer exercer o poder familiar sozinho. E aí, a gente está falando, né, a nível de notas. Uhum. E a gente diz, não pode, se constam os dois do registro, tem que ser exercido pelos dois. Ah, mas sumiu, abandonou, não contribui financeiramente, não contribui emocionalmente, mas juridicamente isso não importa. E é totalmente diferente essa ausência financeira e afetiva do que a declaração de ausência judicial. Sim, porque a declaração de ausência judicial, a gente está falando em cunho efetivamente patrimonial. Sim. Você faz isso muitas vezes porque você precisa da administração de bens. Tanto que a primeira fase é curadoria de bens. Tá. Com relação a abandono afetivo, abandono financeiro, vamos supor, um caso clássico. O filho tem 17 anos e quer casar. E não sabe cadê a mãe ou não sabe cadê o pai. Só que ele precisa que ambos autorizem o casamento, porque ele é menor. Sim. Você não resolve. Ou ambos precisam autorizar, ou ele precisa de um suprimento judicial. E aí o juiz que vai suprir a vontade, né, desse pai ou dessa mãe que não se sabe onde está. Entendi. Você tem saída, Sim. só não é extrajudicial. Ela acaba sendo judicial. Mas daqui a pouco... Você acha que dessa parte... Eu acho que Eu não. também acho que não. Por conta do Ministério Público, que precisa atuar no interesse de incapaz. Eu acho que não. E assim, vou usar o seu exemplo de emancipar, né? Muitas vezes, um pai, né? O pai acha que o menor tem aquela capacidade civil, mas a mãe não acha. E há uma discussão. Então, você simplesmente eliminar que possa ser só por um, eu acho também um pouco complicado. Acho que essa situação de você poder suprir por uma decisão judicial é o mais acertado e acho que isso não deveria ser mudado. Não, e a emancipação, a gente tem previsão específica com relação a isso. Você precisa que ou ambos, né, emancipam por meio de escritura pública, que tem que ser levada a registro no livro E também. Olha o livro E aí. Então, ou ambos os pais emancipam por escritura pública, ou, se você não tiver acordo, a emancipação judicial pode ser suprida também. Entendi. Né? Ou se é um tutor, né? Eu não tenho ali pais, eu tenho um tutor. O tutor também emancipa judicialmente. Em São Paulo, a gente tem decisão administrativa. Quando eu falo que a Corregedoria de São Paulo é atuante, é muito nesse sentido. A gente tem decisão que dá um respaldo pra gente no sentido desse. Eu tenho um pai que eu não sei onde ele tá. E a mãe quer emancipar esse filho. Ele tem uma interpretação do vocábulo falta do Código Civil, que a falta é, inclusive, isso de você não saber onde a pessoa tá. E aí você justifica na escritura um motivo e você pode fazer a escritura de emancipação. A gente tem decisão administrativa autorizando. Então, é uma saída para um caso desse que o pai sumiu no mundo. E a mãe é que tem efetivamente toda a responsabilidade, ela consegue sim emancipar o seu filho, inserindo na escritura pública o motivo. Qual é essa falta? Ele faleceu? Ele sumiu? O que aconteceu? E aí você consegue autorizar aí esse filho para todos os atos da vida civil. Mas você não acha assim um pouco vago? Porque assim, a pessoa chega lá e fala, eu não sei cadê o desgraçado do pai do meu filho. E aí, ele tá em um lugar incerto e não sabido, você vai lá, emancipa e o cara... Aí depois o cara mora no bairro do lado. Mas ela assume a responsabilidade. Lógico, gente. Criminal ali. Lógico, até porque a escritura pública é um documento público, né? Claro. Ela tá prestando essa declaração perante
um titular, um escrevente que tem fé pública. Então, ela prestar uma informação falsa, toda a responsabilidade é dela. O tabelião, ele tem a responsabilidade no sentido de falar que aquilo foi dito a ele. Sim. De que ele recebeu aquela declaração. Mas ele não vai conseguir afirmar que a declaração é verdadeira. Essa é a responsabilidade de quem declarou. E assim, você lá em São Paulo, apesar de ser só recipiente, você pode lavrar uma escritura de emancipação? Não, eu posso lavrar procuração. Ah, procuração você pode? São Paulo tem autorização, o RCPN, independente de ser puro ou não, ele pode tanto reconhecer firma, como autenticar cópia e lavrar procuração. Então são os atos notariais que você pode fazer. São os atos que eu posso. Isso por conta de uma autorização da Lei 8935, que é a Lei dos Notários e Registradores, que disse que quando essa lei foi criada, os estados que tinham uma legislação estadual autorizando podiam manter. São Paulo era um desses. Então a gente pode fazer. Eu tenho balcão nesse caso. Tá, interessante. Eu acho que procuração é uma coisa que teria que ser mais acessível a todas as pessoas, porque, né, ninguém dá uma procuração porque, vou ali fazendo nada hoje, vou ali no cartório fazer uma procuração. Vou gastar um dinheiro, né? Pois é, ainda mais aqui no Rio. Não, mas interessante isso. Fala. Só para concluir essa parte de emancipação, e assim, a gente tem a previsão legal do menor, né, acima de 16, que tem condições financeiras. E aí você tem essa emancipação legal. A legal não ingressa no livro E. E como você acha que verifica, então? Difícil. Porque você não tem efetivamente uma comprovação, né? A emancipação pelo casamento do menor é fácil. Você tem um documento. Mas na economia própria é bem difícil a comprovação. Instagram, porque o cara pode influenciador hoje de 16 anos é milionário. Não, mas aí também tem gente que não é e fica ali ostentando, aluga carro, tira foto. Eu conheço um aí, que é cantor, que não tem nada. Aí fica fazendo clipe na casa dos outros. Com o carro dos outros. Tudo bem, faz parte do jogo, é parte do marketing. Sim. Mas é uma coisa que pode acontecer. Pode. Aí realmente é de difícil comprovação. Aí não peguei nenhum caso assim. Esse é um assunto que eu acho que... porque eu fico pensando assim, não, eu posso me manter, vou falar pra ele, traz aí o extrato da conta corrente. Mas como? Se o cara é menor? Não sei, o cara chega lá e fala assim, eu quero comprar... Tô comprando um imóvel, me fazer escritura. Eventualmente... apresentar para vocês os contratos. Pode ser, demonstrando, são né? São coisas que o mundo digital traz para nossa realidade que não há jurisprudência para isso. Outra coisa é conta de Instagram de gente morta. Conta que bomba, que monetiza. Como é que faz isso aí? Não, isso está começando a ter um movimento, né? Mas até onde eu sei também não está resolvido. Pois é. Não, o filho... é só você ter a senha. Mas peraí, vai chegar uma hora que o cara morreu, não bota a cara, por exemplo, o cara faz propaganda de construtora, maquininha, água, garrafa d'água, bala. Com a inteligência artificial hoje mesmo, né? Você recria aí as pessoas. A gente viu comercial há pouco tempo com a Elis Regina. E o pessoal tá se abraçando aí com um monte de gente morta aí. Não, e assim, e essa monetização, mesmo que a pessoa faleça, ela ainda vai gerar um lucro, né? Um valor por algum tempo. E como esse valor vai ser dividido, né? Para onde vai? Porque se você dá acesso para uma pessoa, ela vai ali e administra. Porque olha como é controvertido. É muito, muito. Olha que interessante. Na hora que você, né, eu fiz o óbito do meu pai e tal, deixou 2 filhos, meu pai não deixou nada, não deixou bens. Aí vai ter que vir assim, deixou filhos, bens e contas... e um perfil no Instagram. Não é? Eu não tô falando aqui... Não, é porque é direito, né? Porque assim... econômico. Porque uma hora você vai ter que colocar isso lá na verbação do óbito, lá na certidão. Deixei uma conta no Instagram com milhões de seguidores. Esse negócio tem que ir para inventário, gente. Como é que vai fazer? O negócio gera dinheiro. Sim. É um bem. É um bem que fica... patrimônio. Não, com certeza. Mas o cara faleceu... e não vai fazer mais vídeo. E os outros? Estão um monte gravado lá que fica... Mas se a gente pensar, música
vai pelo mesmo... Direito autoral, Sim. né? Mas aí você tem uma previsão. Eu já fiz um inventário com direito autoral. Mas aí tem previsão, tem o ECAD, tem direito autoral. É mais fácil você fazer isso. O mundo digital, não. Pensando, eu imagino que o raciocínio seja muito parecido. Tem que ser similar, isso aí. Eu acredito que sim. Porque o direito autoral continua gerando renda também, mesmo após o óbito, né? Então, eu acho que vai pelo mesmo caminho. Pois é. É bem interessante. Bem interessante essa parte. Seguindo nessa linha, tem mais uma pergunta que eu acho que é a grande dúvida de todo mundo. Tenho um nome feio. Quero mudar meu nome. E aí? Você que tem nome feio... meu nome é feio. Tem nome feio, sim. Meu nome é C. Alves. Aí, meu pai queria que meu nome fosse Alves. Aí minha mãe... Gostava de novela? Eu sou Cristiano por causa da Selva de Pedra, tá? Tá rindo? Cristiano, como é que é o nome, esse é o nome do seu irmão? O nome do meu irmão, coitado, ia ser Michelangelo. Michelangelo. Hoje ele chama Leandro, tá? Pois é, Nossa. eu tenho aí na história um cara apaixonado pelo Flamengo. Nome do filho, Zico Mengo. Aí esse filho acaba virando vascaíno, botafoguense, tricolor. Não, eu acho que tem um outro, que é uma menina, Flaminha. Olha isso. Flaminha, Zico. Então tem os Elvis, Flaminha, Zico Mengo, Michelangelos, né? Mas, voltando aqui à pergunta. Aí vem a outra pergunta. Para poder mudar o nome, tem que ser só um nome? Ou pode simplesmente não gostar do nome? Tem o outro, o que é famoso. Esse aí eu lembro, jogava no time de São Paulo, acho que era até o Guarani. O cara se chamava Creedence, da banda, Creedence. Só não tinha o Creator Revival, mas era Creedence, nome porque o pai gostava do Creedence. Olha o que mesmo. Qual o seu nome? Creedence. O que significa? Eu já atendi uma pessoa que chamava Motel. Nossa, Esse aí deve ser brabo. Deve ser, foi concebido lá e aí ficou. Vamos botar o nome vamos botar Motel. Tem os casos famosos, né? Maiúscula e minúscula, 1, 2, 3 de Oliveira 4. Esse é famoso, 2, 3 de Oliveira 4. E então, hoje? Porque antigamente tinha um processo, né? Pois é, na verdade. Primeiro. Então. Pra ver como o cartório é legal. Muito legal. Olha só. O artigo 56 da Lei 6.015, ele já autorizava que a gente alterasse o nosso prenome, que é justamente, né, esse nome escolhido pelos pais no momento do registro. Só que essa alteração só podia ser feita 1 ano após a maioridade. Em 2022, a gente teve uma mudança na lei e passou a ser possível essa alteração a qualquer momento após a maioridade, realizada apenas uma única vez. Então, hoje, quem não gosta do seu nome pode chegar no cartório, apresentar a documentação que consta do provimento 149 do CNJ e solicitar, por meio da sua autonomia da vontade, essa alteração de nome. Não precisa dizer por quê, essa alteração é imotivada. Não gosto do meu nome, quero mudar, quero me chamar Laura, quero me chamar Vivian. Enfim, é possível. Uma única vez. Uma única vez. Pô, porque você imagina. Não gostei. Fiquei 6 meses de João aí, tô enjoado. Uma única vez. Não, na verdade, assim, uma única vez e não há sigilo também nessa alteração. Vai constar da tua certidão de nascimento que até tal data seu nome era X e depois passou a ser Y. Porque as pessoas que trataram com você até então, elas precisam saber dessa mudança, pela segurança jurídica mesmo. E isso é importante, porque hoje, quando você faz a certidão, o registro de nascimento, já sai com CPF. Sai com CPF. Isso, automaticamente? Automaticamente. No próprio registro, é um convênio do Registro Civil com a Receita Federal, para já sair com o CPF. Então, a gente gera por meio de um sistema próprio, né? E já sai na certidão. E quem é da nossa idade... Quem é jovem... Quem é jovem, fale. Como é que é para quem é jovem? A gente já tem o número de CPF, que não existia quando nós nascemos. Sim. Né? Então, a gente faz a averbação do CPF para que hoje as certidões saiam com o número de CPF também.
Independente. E aí a pessoa foi lá, teve a certidão de nascimento, chamando Maria, e tem o CPF. Fez 18 anos, quis mudar para Joana. O CPF permanece o mesmo. O número do CPF. Mas aí CPF. Como faz? Tem que averbar isso também na Receita. Tem que fazer Tem que fazer alteração E quem na faz Receita. essa comunicação são vocês? A gente ou é- comunica, né, por meio do sistema, mas a própria pessoa, quando ela faz a alteração, ela se compromete a alterar todos os seus documentos e eventuais registros posteriores. Porque essa pessoa ela pode já ser casada, essa pessoa pode ter filhos, então ela precisa atualizar, né, porque a gente tem aí princípios registrais que determinam isso, né? A continuidade. A gente precisa ter uma cadeia, princípio da veracidade, da uniformidade. Não faz sentido você ter mudado seu nome e o registro do seu filho está com seu nome antigo, o seu registro de casamento está com seu nome antigo. É, porque já perguntaram isso. Ah, se eu quiser mudar meu nome, aí eu vou ter que mudar todos os meus documentos? Eu falei, claro. Gente, quando a pessoa revoltada. casa, ela não faz isso? Quando ela opta por mudar de nome? Então, Sim. por isso que eu não mudei meu nome. Acho justo. Depois a gente chega nesse ponto do nome. Não, dá muito trabalho. Dá. Mas deixa eu te falar. Eu acho isso maravilhoso para quem tem um nome que se sente constrangido com isso. Eu não gostaria de me chamar Elvis, porque imagina, né? Molecada na escola, criança faz bullying. Faz bullying brabo. Mas bom, porque você só pode mudar quando você fizer 18 anos. Não, mas cara. E a Não. parte da infância toda? Então, tem uma possibilidade até 15 dias após o registro. Por que isso surgiu? Essa possibilidade também é recente de 2022 para cá. Né? Você tem 15 dias aí, pai e mãe comparecendo em conjunto. É um mero processo administrativo. Você pode fazer alteração de prenome e ou sobrenome. Entendi. Depois dos 15 dias, não. Aí seria caso de processo judicial. Mas isso vem com base numa decisão do STJ. Por quê? Teve um caso, os pais acordaram o nome, o pai foi lá e colocou o nome da filhinha dele de um anticoncepcional. E aí, né, a mãe entrou na justiça, foi autorizado quando essa criança tinha quase 4 anos, né, porque foi entendido que ele violou a boa-fé, né, violou o acordo ali, e aí, posteriormente, a gente teve essa alteração legislativa para permitir que a gente consiga direto no cartório resolver essa situação. Bom, espero que eu não tenha colocado o nome da criança de microvilar, né? Foi Diane. O Diane é o Yasmin. Não, mas então assim, a mulher que tá ali, acabou de ter o filho, tá no hospital, o desgraçado do marido vai lá, combinou o nome. Ah, fulana vai chamar Vitória. Aí o desgraçado chega lá e registra como Silvia. Então... Aí a dá pra mãe mudar. pega, a anestesia passou, chegou em casa. Mas o que é isso? Aí ela pode acionar. Se os dois tipo. forem juntos, processo administrativo, Rapidinho. o oficial verifica, né, a vontade manifestada, consegue resolver ali diretamente. Se só a mãe vai, o pai não quer, o pai quer que continue chamando Silvia. Aí isso é encaminhado ao juiz corregedor permanente para a solução. Eu acho que, como eu estava falando, trocar o nome, para quem tem um nome que causa constrangimento, é muito legal. Mas aí tem um problema, assim, não vai ser para todo mundo, mas eu acho que seria um problema. Visto para outro país. Vamos falar dos Estados Unidos? Vamos falar desse aí, que esse é o mais complicado. O cara se chamou Zicomengo, a vida inteira ele tem um visto Zicomengo. Aí, ele vai renovar o visto, então o americano lá olha para ele, Zicomengo, tá João. Cara. Então, mas a certidão, ela não tem sigilo com relação a essa alteração. Vai constar da certidão Não, eu isso. até entendo, mas tu explica. É. O cara tá lá, que esse cara não é um espião, não fez... Você sabe? É. Não tem... Esse é um tipo... Você que quer trocar de nome, já tem visto aí para os Estados Unidos ou outros países que, né, são rigorosos também, Canadá, enfim. Acho que vou falar dos Estados Unidos, que realmente é o mais chato e pensa bem, meu amigo. Pensa bem, o que vale mais? O visto.
Ou o seu nome feio que você está acostumado, todo mundo já sabe lá que você é 1, 2, 3 de Oliveira 4. Não, e aí você tem um visto válido. Troca o nome. Gente, esquece, você pode mostrar papel. Eu vou falar pra vocês. Pode mostrar papelzinho do juiz, corregedor, carta até do presidente da República. Eu duvido que você vai botar na cabeça daquele cara que tá ali pra julgar na hora. Se você vai entrar ou não, que ele não vai. Não vai. Então eu acho isso é um problema, claro, pra quem quer, para quem se importa, quer ir para os Estados Unidos, quer ter um visto, assim, ou pensa no futuro trabalhar lá, fazer carreira, às vezes pintou uma oportunidade de trabalho, por que não? Aí. Mas normalmente quando a pessoa chega ao ponto de pedir para trocar o nome no cartório, porque ela realmente se incomoda com aquele nome. Normalmente nunca aconteceu um caso da pessoa ir lá, mudar e depois voltar, que quer mudar, se arrependeu e quer mudar de novo. Não. Mas aí não se arrepender. É difícil a pessoa se arrepender. Isso que ela tá falando. Quando a pessoa vai lá, tá convicta. E o sobrenome? Sobrenome a gente também teve alteração recente, permitindo alteração de sobrenome. Então, a gente consegue hoje inserir sobrenome familiar, né? De ascendentes, desde que comprovado por meio de certidão. Essa certidão tem que ser atualizada até 90 dias. Comprovou, pode inserir. Também é super tranquilo, assim, hoje. E uma dúvida que se tinha muito era se no registro de nascimento você também podia inserir o sobrenome da avó, da bisavó. Também isso já está pacificado. Pode. Apresentou a certidão que comprova a origem familiar, coloca o sobrenome. É bem simples. Eu tenho um sobrenome famoso na minha família, bem famoso mesmo. Não é Presley? Vou fazer uma pergunta assim, sabe que uma amiga me perguntou se ele mudar o sobrenome dele, eu depois posso mudar o meu como casada? Pode. Interessante isso. Foi uma amiga que me perguntou, tá? Não tem nada. Zero interesse. Eu não vou falar porque assim, besta, lá, tá vendo? Pessoal, não vou falar, mas é um sobrenome bem famoso. E bonito. É Presley. E bonito. Não Presley. Não é o Presley. Mas é bem legal, assim. É, bem legal. Agora. Aí essa minha amiga pode mudar o nome dela se o marido mudar. Então. É um sobrenome bem legal, assim. Mas dá por quê? Outra alteração que teve foi justamente para, durante o casamento, você inserir ou excluir sobrenome do cônjuge. Então, ele insere e você pode mudar. Não, a minha amiga, não tem nada a ver comigo. Não, mas... Deus mudou o nome de Jacó para Israel, porque eu não posso mudar o meu também, assim. É uma boa fundamentação. Pois é. Aí é o seguinte... Eu acho que o artigo 56 é melhor, tá? Para você fundamentar, mas... Mas aí... Também tem um amigo meu que não se dá com a mãe, que a mãe uma vez falou pra ele assim: tu não quer falar comigo, a mãe é complicada, essa mãe é uma doida. O cara pode arrancar o sobrenome da mãe? Então. Exclusão de sobrenome. Exclusão. A lei ela só autoriza se for do cônjuge, né? Ou seja durante o casamento, seja após, né, a dissolução da sociedade conjugal, seja por viuvez, divórcio, enfim, você também consegue retirar o sobrenome do ex-cônjuge, agora nesse caso, durante o casamento. Ou relações familiares, você tem aí uma negatória de paternidade, retirou o nome do pai, mas manteve o sobrenome, você também pode excluir. No teu caso, seria um abandono afetivo. Não existe previsão específica para isso. No entanto, o provimento 149 do CNJ, ele tem uma regra geral, que outros casos que não estão previstos, você pode recepcionar administrativamente e encaminhar ao juiz corregedor permanente. Então, a doutrina hoje, né, entende que um caso de abandono afetivo, porque ele vai analisar a justa causa. Entendi. Você conseguindo comprovar, né, você, em tese, poderia, por uma decisão administrativa, excluir esse sobrenome. E aí vai, né, da fundamentação, dos motivos, efetivamente, da justa causa. Então, exclusão tem um processo não aí. É tão simples. E não substituição? Pode? Porque as pessoas perguntam muito. Posso substituir o ciclano pelo fulano? De sobrenome? Seria uma exclusão. Seria também. uma exclusão. Pois é. Mas e assim, antigamente, a mulher casava, ficava com o último sobrenome, não era isso? E incluía o sobrenome do marido. Isso aí. E aí os filhos teriam que seguir essa mesma regra. Tem mais nada disso.
Hoje pode ser, tem o pai, tem a mãe, o filho pode ter o sobrenome deles que quiserem. Exato. Aí quem Não vai tem escolher regra. são os pais no momento do registro, né? No entanto, coloquei só, no caso de vocês, colocou só o sobrenome dele, por exemplo. Quer inserir o teu sobrenome depois. Isso dá para fazer também. Quer inserir, ou colocou o sobrenome dos dois, só que aí quer inserir o sobrenome da avó. Dá para colocar também, mesmo sendo menor. Isso também já foi resolvido pelo provimento 149, que é o Código Nacional de Normas. E aí a gente consegue, com ambos os pais requerendo, inserir esse sobrenome ao menor. Não precisa esperar ele se tornar maior para inserir esse sobrenome, entendeu? Então dá. Hoje está muito mais simples, assim. Toda essa questão de nome ficou realmente bem mais fácil aí, sendo um direito da personalidade, exatamente ele está priorizando a vontade, Então, né? então vamos falar um caso prático, né? O filho foi registrado só no nome da mãe, Uhum. o pai voltou, se apaixonou novamente pela ex-esposa, voltaram junto e ali o nome do pai não tá ali. Tá. Aí ele, olha, vou assumir e tal, e pode... Mas ele Aí tem que é um fazer reconhecimento Tem de que fazer um reconhecimento de paternidade. paternidade. É outra coisa. Tá, então, isso é o capítulo 2. Qual livro isso aí? É o livro A. Ah, ó. Só que aí é por meio de averbação. E o reconhecimento de paternidade é sempre por escritura pública? Não. Ou pode ser Pode ser Ele diretamente vai no direto registro lá. civil. Cheguei, eu sou pai do menino aqui, tá com 18 anos. Aí, então, se for menor, a mãe precisa estar junto ou ir depois anuir. Tá, Se for maior, o próprio filho precisa concordar. é bom. E se for por escritura pública, se a mãe já assinar a escritura junto, também já serve. Também, Já também. fica autorizado. Sim. E aí ele incluiu o pai na certidão de nascimento. E aí ele pode já mudar o nome, então. Inserir o sobrenome já pelo próprio reconhecimento de paternidade, porque decorre do próprio estado de filiação, né, o direito ao sobrenome. Então já poderia, sim. Bom, bem interessante. E a gente tem um... Que aí já é, como é que é o nome? Filiação socioafetiva. Socioafetivo. Conhecemos um casal que na prática é isso, assim, né? Tem lá. Então eles são dois pais, 2 mães e 4 avós. Cabe todo... Não é isso? 4 avós, não. 8 avós. 8 avós, desculpa. É. 2 pais. Tá lá todo mundo, né? Então, dá para fazer em cartório, mas não desse jeito que você tá falando. Por quê? Eu não posso ter mais de 2 pais ou 2 mães. Eu só posso inserir um sócio-afetivo direto no cartório. Se for inserir mais um pai, mais uma mãe, aí é judicial. Tá. Ah, Não, porque interessante esse caso que a gente conhece, estão ali. 2 e 2. E 8. Pode, mas aí é judicial. Aí foi judicial. Aí é judicial. E aí a pessoa tem 2 pais, uma mãe, e ela é herdeira De dos todos. 3. Sim. E todos também são herdeiros dela. Interessante, porque ninguém fala. Todo mundo fala do reconhecimento, né? Afetivo, familiar e tudo. Mas ninguém fala da sucessão. Mas são todos os direitos. Você não tem diferença, né, de origem de filiação aí, porque é socioafetivo, porque é biológico. Você não tem, né? Até pela própria Constituição. Então, todos têm os mesmos direitos e deveres. Então, vamos lá. Eu tenho uma pessoa que tem um pai e uma mãe. O pai dessa aqui, enfim, a mãe separou e ela, pequenininha, conheceu o outro marido, teve essa filha aqui. Esse pai daqui, o pai B, criou a filha A desde pequena e fez o reconhecimento. Então, a filha A é herdeira do pai A, do pai B e da mãe. Sim. A outra filha só é herdeira do pai B e da mãe, Sim. né? Isso. Então, Eu me perdi no A pro B. Eu tô aqui olhando, eu me perdi. a completamente. filha A tem mais direitos sucessórios do que a B. Depois Pronto. eu vou ver esse podcast pra entender o que você falou, porque eu me perdi. Depois a gente faz um desenho. Não, mas é exatamente isso. Mas aí também os herdeiros dela serão o pai A, o pai B e a mãe.
Gente, né? uns com nada e outros com muito, né? A vida, ela é assim. É porque foi entendido pelo STF que a afetividade, ela também é origem de filiação, né? Tem como base aí o princípio da paternidade responsável, e aí foi entendida a possibilidade da multiparentalidade e pela proibição também de discriminação de acordo com a origem, né, da filiação. Então, Sim. todos são considerados filhos de forma igual. Ó, vou fazer uma pergunta. Só para terminar aqui. E você tem o pai biológico lá registrado. Aham. Você pode excluir o pai biológico e só inserir o outro? Só judicial. E aí vai depender das provas, né, que o juiz vai entender. Normalmente, se opta pela multiparentalidade, né, para que essa criança tenha mais condições aí de ter os recursos financeiros e afetivos. Uma outra situação, tá? Imagina que esse pai registrou como pai biológico e depois ele descobre que ele não é pai biológico. Mesmo assim, a gente tem decisões para não excluir esse pai com base na afetividade. Pô, porque aí pai é quem cria, né? Mas tem pai que pede. É. E aí o que se verifica existe ou não afetividade? Se existe, mesmo comprovado que não é o pai biológico, esse pai permanece no registro. Independente se ele bater o pé, fazer beicinho, e não tem como. Aí o judiciário que vai analisar, mas as decisões são nesse sentido. Tem afetividade? Não tira. Não tem, aí sim, né? Lógico, de acordo com a prova que for ali apresentada, você consegue excluir. Imagina um pai que abandonou afetivamente, Sim. então nunca teve contato Sim. com essa criança e depois ele descobre que nem pai biológico é. Aí você não tem nem a relação afetiva. Nem nada. E É o se fosse famoso cara- filho de... órfão de pai vivo. É um órfão de pai vivo. É isso. É isso que Isso- eu ia perguntar. Então, O quê? já tem... Não, essa coisa que tem gente que são órfãos de pais vivos. Sim. Não existe afetividade, o cara é órfão do pai vivo. E aí... É isso que ela acabou de falar. É o que eu ia perguntar. E sobre emancipação? Ele tem 2 pais e uma mãe. Quem tem que emancipar? Todo mundo. Aí, Todo mundo tem poder Aí, familiar. aí é o problema. Todo mundo. Nunca vi caso assim, não, tá? E tô te respondendo com base no raciocínio que eu fiz. Porque se todos são pais, Também. todos têm poder familiar, então todos precisam participar. Também entendo. No entanto, em cartório, a gente só pode fazer do maior de 12. Quando veio o provimento 63, era qualquer idade. Aí veio o provimento 83 e só permitiu acima de 12 anos para fazer o reconhecimento socioafetivo em cartório. Então, os menores permanecem só sendo possível esse reconhecimento judicial. Entendi. E quanto tempo para estabelecer essa relação socioafetiva? Então, um dos questionamentos foi muito nesse sentido. Como é que você poderia ter ali um recém-nascido, uma criança de 1 ano? Como é que você vai verificar? Porque quem tem que atestar essa relação é o oficial. E aí, como que você prova? Eles, na verdade, a família, né, precisa te apresentar provas desse relacionamento. Fotos, testemunhas, fala-se muito em documento escolar, dependente de imposto de renda, em clube. Aí, o que eu costumo dizer é assim, quanto mais prova, melhor. Usa o campeão do cara mesmo. É isso. Como é que é? Usa o campeão dele mesmo. Vai usa o capi. Ele tá se usa o capindo. E muitos casos, assim, você percebe... Porque aí, lá, eu costumo fazer essas entrevistas. E você percebe realmente como as pessoas ficam emocionadas ao te contar a história. Não, eu imagino. Não, eu tô imaginando aqui as cenas, assim. Bom, daqui a pouco eu vou inventar casamento com mais de um casal, né? Não, monogamia. Inclusive, existia a possibilidade, né, de escritura... De união estável? Não. de crisais, De trisal, né? E o CNJ proibiu. Porra. O CNJ assim, proibiu. complicado, né? Porque se também a prova, vamos me tacar a pedra, mas, gente, as coisas têm que... Mas muitas vezes é uma situação consolidada. E aí, se você não tem... Qual era a ideia, né, de se fazer a escritura? Você tem um documento escrito estabelecendo as regras. Você imagina que aí os três adquirem um imóvel. Isso aí, na questão de... Né? Então, você
quando você coloca as regras escritas, a regra do jogo tá ali, é muito melhor para todo mundo. Simplesmente proibir também é um pouco complicado, porque ninguém vai deixar de viver junto porque não pode ter um papel. Não vai. Isso é com certeza. Né? Então... quando comprar o imóvel, compra em condomínio, fica mais fácil. Mas aí... Mas e uma conta bancária na sucessão? Quem vai herdar? E não só isso, aí termina, e alimentos, né? Como é que você vai lidar? Não é uma situação tão simples, né? Acaba sendo uma situação mais complexa, que hoje você acaba indo para o judiciário depois de resolver. Tudo tem dois lados, né? Assim, nada é muito simples de se dizer. E com essa coisa do transgênero, é isso? Não é assim que fala? Sim, pessoa transgênero. Pessoa transgênero. Ela vai trocar o nome dela. E pode trocar também o sexo. O sexo. Direto no cartório. Independente de cirurgia, de Independente. nada. A pessoa chegou lá... Autonomia da vontade também. Veio a decisão do STF nesse sentido, se eu não me engano, a de 4275. E aí, a indicação foi que não precisa de tratamento hormonal, de cirurgia, de nada. Laudo médico, nada. Chegou, a gente costuma fazer uma entrevista até para prestar todas as orientações, né? Informar que ele vai precisa alterar todos os documentos também, né? Que eventualmente registro de descendentes, mas aí a gente tem uma regra também específica de cônjuge também, que precisa da concordância do cônjuge ou do companheiro no caso da união estável. Ele precisa apresentar uma série de documentos também. Os mesmos documentos da alteração de prenome são os documentos da alteração de nome e gênero de pessoa transgênero. E aí a gente presta toda a orientação do que precisa ser feito, se desistir, como é que funciona. Isso que eu ia perguntar agora. Como a alteração do nome que você só pode fazer uma vez. Isso é uma boa pergunta. Aí, só pode fazer uma vez. Passou um tempo, olha... na verdade, ele pode desconstituir na via judicial ou na via administrativa com autorização do juiz corregedor. Mas dá para desconstituir. A questão é, também, normalmente quando chegam, eles têm muita certeza do que querem. É muito difícil a pessoa voltar atrás, assim. O transgênero é uma situação que ele não se adequa ao corpo. Então, ele está, na verdade, passando a adequar, né? E só pode fazer com a maioridade também? Só com a maioridade, só maior de 18. O emancipado também pode? A lei fala maior de 18. Então, o ideal é que a gente aplique efetivamente o que a lei fala. Né? Mas... Você tem um número assim? Mais homens ou mais mulheres? Não, daqui a pouco a gente pega ambos os sexos querendo efetuar a troca. Não tem um... Não. Mas a gente pede sempre para contar a história. Um ponto muito legal que a gente tem visto, eles contam pra gente, a grande maioria, assim, que nunca tiveram problema familiar. Isso é importante. Sabe? Que a família aceitou, né, buscou entender, ajuda. Isso é muito legal, porque a gente escuta tantos casos, né, assim, na mídia, muito, mas lá com a gente, pelo menos, todos os que vieram contaram uma história, assim, legal de família, sem problemas. Isso é um grande problema da mídia, né, porque ela pega, às vezes, um caso que teve problemas, ao invés de ouvir até mesmo um oficial do registro civil que lida com dezenas de casos diariamente, e aí que a grande maioria não tem problema e eles pegam um para ser o mártir da história. Né? A gente lá tem visto isso, porque a gente faz essa entrevista, né? E um ponto também importante é que essa alteração do transgênero, ela é sigilosa. Então não sai na certidão. Isso é um ponto importante, porque aí tudo que a gente falou sobre a alteração do nome no outro caso, só sobre a alteração do nome, como vai ficar agora na alteração do transgênero? Porque, por exemplo, se ele tinha um visto dos Estados Unidos. E agora? Não tem solução. Mas é sigiloso, ele pode solicitar uma inteiro teor, e aí só quem pode solicitar é o próprio, né, registrado, ou autorização judicial.
Então, ele pode pedir a certidão inteiro teor, que vai constar, né, todos os termos do seu registro, inclusive essa verbação, e pode apresentar isso à autoridade estrangeira. Né? Agora, como a autoridade estrangeira também vai lidar com isso, na própria multiparentalidade a gente não tem como dizer como vão lidar. Porque, né, as normas são diferentes de país para país, então... E o CPF? Permanece Permanece o mesmo. Permanece o mesmo. E aí, vamos supor, a pessoa comprou um imóvel com aquele CPF e está registrado no nome anterior dela. Sim. Ela fez a alteração transgênera. A certidão... Aí ela vai vender o imóvel. Eu penso lá em notas. Então... Como eu vou fazer essa escritura? Então, o que tem... Não é a minha parte do imóveis, mas o que eu tenho ouvido é que solução específica também não há, mas uma orientação no sentido de você encerrar a matrícula, faz a alteração, encerra a matrícula e abre uma nova matrícula com um novo nome, porque você pode... mantém o sigilo. Porque não pode simplesmente fazer uma verbação ali, porque senão você quebra o sigilo. Por via oblíqua, você está demonstrando que aquela pessoa mudou de nome e sexo, né? Pois então, mas não é tão simples assim. Não. Pois é. É simples a pessoa fazer alteração no registro civil, Pronto. mas todas essas consequências não... Tem algumas situações que você não tem soluções específicas com relação a isso. Porque você falou que tem determinados países que nem aceitam nem a entrada dessa pessoa lá por conta disso. E isso isso aí mas certo. É uma questão de direito internacional, né? Direito internacional é bem, olha, é uma luta. A gente aqui, eu acho que se preza muito, né, o direito de personalidade da pessoa, dela se sentir bem, de tentar adequar, né, o nome, o sexo, a realmente a sua personalidade. Só que a gente não tem como saber a repercussão disso em âmbito internacional. Pois é, exato. Global, então, não tem como. Até porque, como você falou, as leis são diferentes. Aqui do Brasil e... Gente, você vai... Gente, só tá falando de... A gente muda de estado, o código de normas já é outro. Completamente diferente. Não, e assim, é claro que eu acho que todas essas questões têm que ser tratadas de forma muito respeitosa, sim. Mas eu acho que se fala muito na solução daquele problema imediato, mas ninguém fala de todas as consequências que vêm com aquilo. Não que a pessoa não tenha que não mudar por causa das consequências. Sim, ela tem que mudar, ela tem que se sentir bem. Mas a gente tem que alertar de tudo que vem com essa consequência, porque as pessoas, por exemplo, foram lá no registro civil, fizeram a alteração, chegam em notas, olha, eu quero vender esse imóvel, mas está no nome de outra pessoa. Não, mas o CPF é o mesmo. Mas e como que eu vou agir? Aí começa. Porque o cartório é burocrático. Porque o cartório é preconceituoso. Porque o cartório é isso. Não é. Mas existe uma lei. Eu tenho que ter um princípio da continuidade ali no registro de imóveis. Também. Então, como que eu vou fazer a venda de um nome se no registro de imóveis consta outro? Mas você também não pode quebrar o sigilo. Então, todas essas questões têm que ser muito bem debatidas e discutidas. Para você continuar garantindo uma segurança aos atos, mas ao mesmo tempo você também privilegiar a personalidade da pessoa. Até porque quando chega lá no registro de imóvel, vai cair a exigência assim, apresentar a identidade para que seja... mantido o princípio da continuidade. A primeira coisa que o registrador vai colocar em exigência é isso. E aí? Não, então, a boa saída, de fato, é você encerrar a matrícula e abrir outra. Que aí você consegue manter efetivamente a continuidade. Internamente, ele vai ter ciência da situação, mas para a população em geral, você consegue manter o sigilo. Bom, porque, assim, é a mesma coisa... Agora a gente partindo ali um pouquinho pro divórcio, né? Que as pessoas muitas vezes não entendem isso. Elas vão no cartório de notas, fazem a escritura de divórcio. A gente já coloca lá que fica autorizado o oficial do registro civil a averbar o divórcio e que a parte foi advertida que tem que fazer essa averbação. Você fez? Não, pergunta, você fez 90%. Ai, gente, acontece. Ninguém faz. Ninguém faz. E aí fala, não, mas eu tô com a escritura. Não. E aí casa, às vezes, caso não, mas
faz uma tenta casar. Aí, ou então, quando vai casar, mas por que eu não posso casar? Ah, porque você não averbou. Aí onde que ele vai? Lá no cartório. Ah, por que você não fez a averbação? Não, mas eu falei pra você que tinha que fazer a averbação. Ah, não me falou nada, então não tinha feito. Né? Porque quando a gente não faz as coisas, a gente bota a culpa no outro. Aí você pega, aí você tem que parar, pegar, mostrar a escritura. Aqui, querido. Aqui, ó, tá escrito. Tá escrito. Aqui, você... Ah, não li, você não leu pra mim isso no dia, não. Olha aí, ó, escrever. Rapaz, o sujeito não tem um minuto de paz. O cara casa, a pessoa vai lá, você mostra. Aí quando ela vai casar de novo, ela descobre que não pode casar porque ela não fez a averbação. Aí quer fazer tudo correndo, porque já marcou a festa, marcou o buffet, pagou tudo. E vai botar a culpa em quem? No escrevente, coitado. É isso aí, não tem jeito. Não, e tem os casos também de que a pessoa separou e não divorciou. E aí pra ela tá divorciada. Sim, na cabeça dela. E aí ela chega pra casar e você fala, olha, mas você não é divorciado. Como não? Né? Não, tá aqui. Aí ela vai descobrir, muitas vezes eles nem sabem se são divorciados. Mas qual foi o processo que eu dei entrada, né? A gente não tem como saber. Pois é. Não. Você quer ver outra coisa que acontece? Que a culpa é sempre do escrevente? Foi no cartório, quero fazer o divórcio. Tem bens? Tenho. Olha, então vocês têm que calcular, porque tem que pagar o imposto. Ah, não, eu só quero divorciar, depois eu faço a partilha. Eu quero me ver livre. Quero me ver livre do traste. Aí, vou fazer a partilha depois. Aí você coloca lá, a partilha de bens será posterior. Aí, o traste foi lá, já casou, quer casar com a novinha. Aí, o casamento com a novinha tem que ser pela separação legal de bens. Aí, a novinha fica revoltada, vai em cima do traste, e o traste vem em cima da ex-mulher. Aí, a ex-mulher vem em cima de quem? Do escrevente. Tudo acabar lá no cartório. Sempre. Tudo vai acabar lá no cartório. Porque a pessoa não tem responsabilidade com nada. Agora mesmo, gente. A pessoa quer fazer a escritura ontem. Quer fazer ontem. Ó, quero fazer ontem, quero fazer agora. Você sabe quando você deu a entrada com o documento? 10 de maio de 2023. Porra, está em 25. Tudo bem. Dia 2. Mas está em 25. Então, assim, pessoas... Pô, faça o negócio direito. Aí você vai xingar o tabelião do RCPN, que é o primeiro a ser xingado, né? Porque ele é a ponta, né? Aí você vai xingar o tabelião do Notas, não vai nem xingar o tabelião do Notas, você vai xingar o escrevente, né? O escrevente. Que às vezes o tabelião ele nem chega no ouvido dele. Aí, por último, é o registro de imóvel, que aí nós dois aqui vamos xingar o registrador. É a ponta e o final da cadeia. Não tem jeito. Outra coisa é a coisa de pagamento. A pessoa acha que o escrevente é que fica com o dinheiro da venda. Você acredita nisso? Acredito. Com a gente, todo mundo acha que é tudo gratuito. Gente, a pessoa acha que... Porque o nascimento e óbito, a escritura tá certa. Tá, mas quando é que eu vou receber? Ué, já não tá escrito aqui? Vai receber assim? Foi como vocês acordaram? Mas quem a gente vai te pagar não é o escrevente não, coitado. O escrevente tá lavrando o ato. Tá lavrando o ato que ficou acordado, ó, entre vocês. Pergunta pra ele, pergunta pro advogado dele. Você tem que parar com essa mania. A pessoa ali passou a semana... Ah, escrevente, o dinheiro não caiu na minha conta ainda. Eu falei, o que eu tenho com isso? Gente, o que eu... Amiguinho, o escrevente não tem nada com isso. Você pergunta pro seu advogado, pergunta para o comprador. Porque, não, eu juro para você. O dinheiro não recebi ainda. Tá bom, e aí? O que eu vou fazer? Então, a previsão legal agora do cartório receber seria ótimo. Sim. Porque... Pra gente, acaba sendo uma segurança e param de encher o nosso saco. Porque, olha só, desde o momento que o ato jurídico teve segurança jurídica, o ato foi lavrado, imposto recolhido, certidão apresentada, e o que eu tenho a ver com se você recebeu, se você não assinou ali, não leu as condições, não estava ali? Mas sério, isso é direto. Eu acredito. É direto. Com a gente é o documento que não está atualizado. Porque mudou o nome porque casou, né? A gente orienta, fala que pode alterar, pode manter e tal. Aí a pessoa altera o seu nome. Mas ela não troca o documento. Posso fazer uma pergunta polêmica? Vamos Até lá. eu fico meio irritado com esse negócio também. Beleza. Certidão de nascimento, casamento, divórcio, 90 dias. O cara não morre uma vez só? Então, tá. De óbito. Me explica. É um bom argumento, mas hoje a gente consegue... Como você tem a retificação que pode ser feita em cartório, você pode ter uma alteração ali. Eventualmente uma inclusão de filho, por exemplo.
na própria certidão de óbito. Aí ele vai te apresentar uma certidão antiga que não passou por esse processo de retificação. E aí todas as certidões emitidas posteriormente à retificação, pela inclusão desse filho que foi esquecido, você já vai ter. Pode ter Pode ter. Um reconhecimento de paternidade pós-morte? Nem reconhecimento de paternidade, porque quando você faz o registro de óbito, o nome dos filhos ele é inserido meramente declaratório. Tá. Você não apresenta a certidão de todos os filhos para saber se é filho ou não é. Então aí você vai e fala, deixou filhos? Sim, João e Maria. Só que ele esqueceu do José. Aí daqui a pouco ele chega e fala, olha, esqueci, tinha mais um. Esqueci de colocar, meu irmão estava muito nervoso. Acontece. Às vezes a pessoa tinha 10 filhos. Entendi. E aí esquece um. E aí faz o processo de retificação, aí sim, ele precisa comprovar esse filho, né? E aí, por processo administrativo, a gente consegue fazer, e aí insere, e posteriormente as certidões todas já vão sair que os filhos deixam filhos, sim. João, Maria e José. O que a gente não consegue fazer, que é um pedido, assim, tirar filho. Você não tira filho da certidão de óbito. Esse sujeito não é filho do meu pai, não. É declaratório. Até porque deixou filhos, sim, João e Maria, só que não era João, era José. Como ele me prova que o falecido não tinha um filho chamado João? E aí? Judicial. Só judicial. Se teve um erro de declaração a mais. E para retificar o Estado Civil, é possível? É possível, desde que você comprove. Eu, inclusive, já fiz retificação de Estado Civil, porque a pessoa falou que era divorciada do João. Uhum. E aí ela me apresentou uma certidão que não era divorciado, era separado. Declararam errado, da mesma forma. Era solteiro, mas me apresenta uma certidão de casamento, eu consigo comprovar que essa pessoa não era solteira quando casou. E se declara que era divorciado e, na verdade, o filho foi lá e declarou que os pais eram divorciados. Quando foi pegar a certidão de casamento, eles nunca se divorciaram, só de fato. Pode retificar também? Pode. A gente consegue retificar diretamente no cartório com base em documento. Eu preciso de uma prova inequívoca. A prova inequívoca é documental. Um documento dotado de fé pública, né? Como uma certidão. No caso, Estado Civil, ele é comprovado pela certidão de casamento. No caso de casamento, divórcio, né? Então, provou documentalmente. Documento legal e autêntico, a gente consegue fazer. Diferente, como eu falei, de excluir um filho. Ah, mas era João Carlos. Só que o nome era só... Eu declarei Carlos, mas é João Carlos, por exemplo. Gente, João Carlos e Carlos são pessoas diferentes. Verdade, eu posso ter um filho Carlos e um filho João Carlos. Não, mas eu só quero trocar o nome. Não, a partir do momento que eu vou trocar, eu estou excluindo um para incluir outro. As pessoas acham que cartório é McDonald's. Chega lá, pede o que quer, vai ser... lá também... Ele pode mudar o pedido no meio. Ele pode, não, lá até pode. Tira o picles. Você só arranca com a mão, mas, gente, cartório não é assim, não. Gente, existe uma regra que ela tem que ser cumprida e ela é pré-estabelecida. É uma lei, não é brincadeira. O cartório é lei. Não adianta. Mas é só um carimbo. Né? A gente escuta muito isso. É só um carimbo. Não é. Tem nem mais carimbo. Não, a gente tem. Você tem ainda? Mas tudo que está por trás do carimbo, né? Não é só um carimbo. Para eu colocar aquele carimbo, eu estou conferindo segurança jurídica, eu estou dando autenticidade, fé pública. O carimbo é a chancela do final do que o trabalho foi visto, revisto, aprovado, consolidado e carimbado. E as leis não são feitas por nós. A gente só cumpre a lei. Exato. Eu falo muito isso. Mas por quê? Senhora, eu estou cumprindo a lei. A lei está errada. Tudo bem, mas o que eu faço? Você faz a lei. A burocracia. Gente, não é burocracia. A gente está ali cumprindo a lei. Esse reconhecimento de paternidade, inclusive, deve ficar sabendo agora, até veio no documento da minha mão, que fui dar uma lida, apesar de... Todo mundo quer tirar dúvidas. Isso é clínica geral, sabe disso, né? Você sabe que notas é clínica geral? Não são notas. Eu quero tirar dúvida de RCP, de registro, não sei o quê. Claro que a gente sabe e te ajuda. Mas de pessoa famosaça.
Mas muito famoso aqui no Brasil. Muito, 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 muito. Não é esse que canta no final do ano, não. Esse aí tá vivo ainda. Mas é bem famoso. E teve o reconhecimento da paternidade e a inclusão do nome na certidão. E fez questão. É direito, e aí né? também vai ter que incluir no óbito. Sim. Tem que mudar tudo. Na verdade, gente, sendo muito objetivo, não é constar o nome do filho no óbito que vai dizer que ele é filho. Sim, claro que não. Né? A filiação se prova pela certidão de nascimento. Mas foi um processo judicial, tá? Só para concluir. Foi um processo judicial. Porque a pessoa já era falecida também. Um processo judicial, que você está falando. Aí não tem como, né? Mas, então, assim, constar ali, você tem um indício, mas não é isso que vai provar que é filho ou não é. Entendeu? Só que, assim, repito, excluir não dá. Mas pro inventário extrajudicial, por exemplo, a gente quando vai fazer, faz tem tudo que com bater, base né? na certidão de óbito. Se consta lá na certidão de óbito que a pessoa era divorciada, ela era divorciada. Tinha 3 filhos, vou fazer o inventário com 3 filhos. Eu não posso constar lá que ela é divorciada e vou fazer... Você pede para retificar. Peço para retificar antes. Porque senão... Para você amarrar tudo. Exatamente. Sim. Segurança jurídica. Segurança jurídica. A gente tem que cumprir a lei e tudo mais. Né? Direito sucessório é um negócio muito sério. Muito. Uma pessoa uma vez me ligou, me dando um esculacho. A palavra é essa. Por que a identidade da filha dela ainda tinha o nome do traste do marido dela? Eu falei, peraí, primeiro, eu não sou do Detran. Né? Segundo, o traste pode ser seu ex-marido. Mas não é ex-pai. Mas é pai dela pro resto da vida. Então, esse não é um problema meu. Se a senhora tem problema com isso, liga pro seu advogado, liga pra sua filha, mas vou lhe adiantar agora, para não gastar dinheiro. Senão, né, clínica geral, responde. Você não vai conseguir fazer isso que você tá querendo. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, botar, excomungar seu ex-marido, mas é pai. Então... eu não quero mais saber do seu, dela não. Então, vamos parar, as pessoas são loucas. Outra coisa, chega lá no cartório para assinar o divórcio. Quero assinar logo o divórcio que eu quero voltar a ser solteira. Nunca mais você volta a ser solteira. Nunca mais. Gente. Eu já falei também sobre isso. O único jeito é não separa, para continuar ali casadinha, ou se o outro lá bater a bota. Porque aí vai ser pior. Vai ser nem de você, vai ser viúva. Mas então, solteiro nunca mais. Mas solteiro, nunca mais. O único vínculo que não acaba é o de sogro e sogra. Sim. Né? Então, assim, você pode até voltar a ser solteira, você não vai voltar. Divorciada, pode ser. Agora, o vínculo de sogro e sogra nunca mais acaba. Por quê? O ex-cônjuge nunca vai poder casar com os impedimentos. E a ex-sogra. E olha só, você te dá dicas legais aqui, assim, né? Tipo, receita de bolo, aquelas dicas legais de comida, tudo legal. Você que vai casar e tá na dúvida, faz o test drive. O que é o test drive do casamento? É a união estável. Por quê? Não deu certo. Cancela a união estável. Tá todo mundo solteirinho. E aí eu vou emendar na pergunta. Agora eu vou só emendar, porque a gente tem todo um preparo, né? Assim. Toda uma introdução. Né? E aí, show de bola, botamos um prazozinho ali, 2 anos, gostei, vou casar. Dá pra pegar essa união estável e já conta? Converter em casamento? Tem como converter. Tem. A conversão, ela é declaratória, né? O casal chega e fala que vivia em união estável. Ou tem escrito, precisa apresentar? Não precisa apresentar. Para converter a união estável em casamento, não precisa. Declaratório, falou que já tem uma união estável, converte. No final das contas, acaba sendo um procedimento mais simples do que o próprio casamento, porque você não tem a cerimônia. Tá. Porque a manifestação de vontade ela é dada quando da habilitação de casamento. Então, imagina que a pessoa venha a falecer durante os proclamas. Você registra esse casamento, porque a manifestação de vontade foi dada. Tá. E aí depois você faz a anotação do óbito. Aí então a pessoa consegue casar. Agora a pergunta de $1 milhão. Só você não querendo te cortar, mas só para eu não perder o raciocínio. Mas, sabe, doutora, é porque quando a gente casou,
A gente viu lá no mapa astral, Plutão aliou com Júpiter, pegou o Sol ali na curva, deu uma canhota na Lua e casamos no dia 10 de abril. Eu quero manter essa data aí. Mantém? Tem como. Na verdade, assim, existem duas posições, né? Uma que fala que o prazo de proclamação é até 5 dias. Então, uma fala que aí a gente deveria seguir os 5 dias e outra já entende que não há prejuízo de deixar o casal escolher a data da conversão. Que foi lá atrás. Ah, não. Aí não. Não. Você quer retroagir. Passou 2 anos e eu entendi assim, comecei 10 de abril de 23 e quero casar 10 de abril de 25. Isso seria ok. É isso aí. Não, mas aí você dá a entrada, né, no casamento próximo então e você consegue escolher. Porque as pessoas perguntam muito isso, Então, porque aquela data vai do entendimento. Vai do entendimento do oficial, e ela quer contar a partir daquilo ali. Mas tem possibilidade de você escolher a data mesmo na conversão, sim. Lógico, você não vai escolher para daqui a um mês. Mas aí, uma vez, também, olha como o pessoal que trabalha no cartório sofre também. Estive num RCPN e fiz essa pergunta. O cavalo que estava do outro lado falou, impossível, não pode. Não tem nada a ver. Nem traga isso para mim aqui. Porque foi o que eu te falei, é entendimento. Mas a gente tem posição doutrinária. Eu fui fazer uma pergunta, isso que você está me dizendo. Então é possível. Tem divergência. Isso que eu estou falando. Mas eu já marquei com data. Lógico, foi o que eu falei, não marquei para dali a um mês. Para dali a um mês a gente marca então com cerimônia. Mas dentro desses 5 dias, em vez de serem 5, são 2, são 3, zero problema. Eu estou cumprindo o prazo legal, é até 5 dias. Porque as pessoas perguntam, se eu não puder, então, manter a data, eu não vou nem casar, então, deixa a união estável. Nesse caso, ela não quer a cerimônia. Porque daria para fazer com cerimônia, para daqui a um mês. Mas, repito, a lei fala até 5 dias de proclamas. Às vezes a pessoa não quer cerimônia, não, já fez a festa lá atrás, sabe? Dei entrada dia 5 e quero que saia com dia 10. Sai dia 10. Dei entrada dia 5 e quero que saia com dia 8 também. Então. A gente tem uma orientação da ARPEN de que a gente tem que ter, dentro desse prazo de publicação, pelo menos 24 horas. Tá. Entre 24 horas e 5 dias. Porque eu conheço um casal, vejo prejuízo. Um casal aí que casou 8 de outubro de 2005 e depois casou no civil 29 de julho de 2009. Um casal de amigos. Aquele mesmo casal. Ele quer perguntando sobre ele. Porque aí comemora um monte de vezes. Porque a mulher é esperta, porque ela ganha um monte de presente. Entendi. Mas poderia, se fosse nesse caso aí, faria uma data só, poxa. Passou muito tempo também, né? Gente, dava pra ter feito habilitação e registrava o religioso com efeitos retroativos. Aí, tá vendo? Ele precisava ter 15 datas. Podia, Por que esse negócio do dia 29 de julho aí passa batido? Muito batido. Daria. Mas só pra finalizar ali da questão do ex-sogro e ex-sogra que não existe, e se for união estável? Então, união estável não tem impedimento para casamento, né? A gente tem um entendimento, inclusive, que com relação aos impedimentos, se você tinha ali uma união estável e você não fez partilha, não se aplicaria o impedimento para o casamento. Então fez o test drive ali, ficou 2 anos, não deu certo. Dissolvi, né, a união estável. E até porque a pessoa se apaixona pelo sogro. Aí pode casar com o sogro? Pode. Até porque a união estável é uma situação de fato, né? Então, como é que você prova? Vai na declaração na boa fé da pessoa lá, ué. Não tem muito que se provar, comprovar. Vai fazer igual o Capião? Pergunta o vizinho. Ô, síndico, eles vivem esse tempo todo juntos. Difícil, imagina, né? Só vocês, não sei, ué. Cada hora eu vejo uma pessoa diferente entrar ali. É difícil. Aí a gente não vai, é melhor a gente mudar até o lado da pergunta, entendeu? Porque já tá entrando num pedaço crítico. Olha, eu tinha ainda milhões de perguntas para lhe fazer.
Mas como a gente está caminhando para o terço final da nossa entrevista... Ai, passa rápido, né? Então, muito rápido isso aqui. Gente, só esse negócio do nome aí dá para fazer uns 15 podcasts no negócio de nome. É muito legal, gente. É muito maneiro isso, cara. Cara, a pessoa que tá lá... Olha que legal, você que tá com esse seu nome feio e não faz questão de ir para os Estados Unidos nunca na sua vida. Troca o nome, pô. Ele tá muito focado nos Estados Unidos. Tá, é porque tá chegando... Não, sabe o que é? Eu sempre tive, assim, 3 coisas que eu tenho maior orgulho de ter na minha vida, assim. Porque eu sou um cara... Pensa um moleque que teve uma infância bem humilde mesmo. Humilde. Até pouco tempo eu achava que todo mundo na mesma casa se enxugava com a mesma toalha. Então, assim, é uma infância bem simples. Então, assim, 3 coisas que eu queria ter na vida. Meu diploma da faculdade, meu visto para os Estados Unidos e minha carteira de motorista. Eu vou incluir mais um aí, tá? Para mim é recente, tem 5 anos só, mas também tenho um orgulho. É o meu diploma de faixa preta. Então, assim, são essas 4 coisas assim. Porque o faixa... Essas 3 aqui eu sempre quis ter. Eu, quando era moleque, ser faixa preta, nem passava pela minha cabeça um negócio desse. Mas esses 3 aqui eram só... Era obsessão. Não, quero. Então, por isso que eu fico repetindo muito essa coisa de Estados Unidos, porque para mim é uma coisa que era um sonho. E para mim, realmente é. Não, rola uns traumas aí, enfim. Então, caminhando aqui para os nossos 12 minutos e meio finais. Qualquer dia a gente vai ter que ir para São Paulo para fazer um monte lá do pessoal todo, aí a gente chama a Cris de novo. Chama de novo. Não, e engraçado que assim, a gente se conheceu num dia, 10 minutos depois eu já tava chamando ela de Cris, Fabi. Mas todo mundo me chama de Cris também. Então, isso, assim, a gente tá acostumado. Mas, né? Mas é muito legal, assim, essa coisa do podcast... aproximar a gente tanto das pessoas que... Cria uma intimidade que... E assim, o que eu acabo percebendo é que todo mundo que vem se aproximando da gente são pessoas que pensam igual a gente. Então, bem legal. Os que não vêm é porque, assim, foi livramento. E que a gente está aqui também fazendo um trabalho para a sociedade, Sim. Tirando dúvidas, que inclusive eu tinha um monte. Inclusive eu vou ver de novo ali o episódio, quando eu ficou falando de AB mais C, que lá no auge eu tinha me perdido. Não é assim, se nós, que somos do meio, eles têm esse monte de dúvida, eu tenho muito. Inclusive de notas, tá? Toda hora um negócio diferente. Muda muito, né? Outro dia, falei, gente, tá mais atualizado que jornal. Né? Então, assim, a gente já tem, ainda mais quando, né, cartório é global, é uma coisa gigante. Notas, RCPN, registro, título do documento, mas tem muita coisa. Então, assim, nesse momento, a gente inverte os papéis. Nós somos seu convidado e você, já queria que você fizesse uma pergunta pra gente e depois falar pra gente o que motiva você nessa vida. Aí, lidar com cartório, né? Isso aí a pessoa já nasce com esse dom de querer ser tabelião. Muitos acham que é pelo dinheiro. No início até pode. Depois a pessoa se apaixona. Mas como deu o exemplo desse colega nosso, que era tabelião, cara, não gostei, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas na verdade, o sonho do cara sempre foi ser juiz. Então, assim, mas tem muitos juízes que passam a ser tabeliães. Então, fique à vontade para perguntar o que você quiser. Eu sempre fico tensa nessa hora. E isso não é programado. Por quê? Porque é para pegar a pessoa de surpresa mesmo. Porque a pessoa acha que é fácil estar sentado aqui. Eu acho mais fácil estar aí. Porque aqui você conduz uma entrevista. É verdade. Eu não posso deixar você... Aqui até posso, porque se você parar, eu vou lá, tiro o tempo, corto, ajusto. Então é tudo lindo pro ar. E quando é ao vivo? Ao vivo é mais complicado. Né? Mas... Então, já sei onde vocês se conheceram. E já sei que não foi no cartório. Não. Mas aí, hoje vocês trabalham juntos. Sim. Quem chegou primeiro? Quem chamou quem? Ela. Eu sempre falo que ela é a inteligente da mesa. Eu sou só o tagarela. Ela que é a inteligente da mesa. Ela que nasceu para esse negócio de cartório. Eu não nasci. Eu não escolhi para trabalhar no cartório. O cartório me escolheu. Deus me botou lá por um motivo até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou. Daqui para frente, ele que vai me dizer o que eu vou fazer. Mas o dom é todo dela, não é meu não. É sério. Como foi? Não, assim, eu entrei, vou falar de novo. Quando eu entrei no cartório, eu não vou romantizar falando que eu amava. Eu entrei pelo dinheiro.
Mas eu entrei como auxiliar de balcão. E eu entrei porque eu precisava do dinheiro, precisava de um salário, não dava para ser de estagiário, porque eu precisava pagar minha faculdade. Só que aí eu fui me apaixonando pelo direito notarial, registral, registro público. Na época que eu entrei, que tem algumas décadas, nem se falava em direito notarial e registral, mal se falava na lei de registro público na faculdade. Não, na faculdade, então, muito ano passou. E aí, assim, eu gostei, tanto que quando eu entrei, cartório fazia o quê? Autenticação, reconhecimento de firma, escritura de compra e venda e doação. Contratos em geral e tal, mas assim, basicamente era isso. E eu vim pegando, eu ainda me formei no código antigo. Então eu vim pegando toda essa mudança, esse crescimento e cada vez assim, me orgulhando mais de fazer parte disso. Sempre, ao contrário, eu gosto de estudar. Se você me deixar lá 4, 6, 8 horas a hora, o tempo que for estudando, eu vou ficar sentado estudando. É uma coisa que eu não sinto passar o tempo. Eu sinto tanto prazer que eu não sinto passar o tempo. Amo trabalhar, amo o cartório. Acho que é isso que me motiva a estar aqui. Porque para mim estar aqui é difícil, porque ele é o artista. Se ele fala que eu sou inteligente, eu falo que ele é o artista. Eu só estou aqui como acompanhante. E lá eu sou acompanhante. Então, assim, eu entrei primeiro, entrei por isso, e entrei bem, todo mundo fala, você tem que ter um pistolão para entrar no cartório. Não. Mentira. Se você entrar, você se dedicar e estudar, você consegue chegar onde você quer. E, sim, esse ano eu faço 30 anos de cartório. Nossa. Ela de cartório eu divido, olha que legal. Não é assim não, para isso. 30 anos de cartório. E esse ano eu faço 23 anos de cartório. E assim, pra mim, eu entrei, tudo que eu sei, eu aprendi com ela. É claro que a gente vai aprendendo no dia a dia, não estudei direito, não tenho a menor pretensão de estudar direito, não tenho a menor pretensão de tabelião, mas hoje eu gosto do que eu faço. E isso aqui me ajudou a gostar mais do que eu faço. Até porque se eu não tivesse entrado lá atrás no cartório, eu não poderia estar aqui, né? Falando de cartório para as pessoas. E é legal, porque ela é a parte técnica, jurídica, e eu sou a parte da galera que não sabe nada. O cara falou assim, pô, chamou o tabelião de galera. Galera aqui no Rio de Janeiro é um grupo de pessoas legais. Lá em Manaus, não é. Você sabia? Não. Olha só, eu uma vez fui fazer show em Manaus e a primeira coisa que o cara, dono da casa de show, falou assim, pelo amor de Deus, se eu não chego aqui, vocês carioca, não vem dar boa noite galera não, que galera aqui é bandido. Jura? Olha isso. Olha como é que os dialetos dentro do nosso país é um negócio... Então, só para esclarecer, queridão, eu não chamei o tabelião de galera, chamou os doutor de galera. Não, é porque no Rio de Janeiro é um termo corriqueiro, né? A gente não tá aqui para ofender ninguém. Mas, assim, então, acho que casou porque eu consigo fazer... Porque imagina se são dois chatos, porque ela é chata, eu sou legal. Se imagina se são dois chatos sentados aqui. Não, podcast de cartório chato tem um monte aí. Entendeu? Então, muito sério, né? Muito sério. Mas eu não sou tão chato assim. Não. Mas por que Não, zero. É porque o pessoal muda até a voz pra falar de cartório. Sou cartório, que loucura. Não, e pelo contrário, um dos motivos da gente fazer o podcast e ter esse formato de falar para as pessoas, para quebrar essa barreira que o público tem, o cliente tem com o cartório. Aí as pessoas chegavam lá e falavam assim, nossa, mas eu achei que eu ia chegar no cartório e ia ser mal atendido, que iam falar um monte de coisa difícil, que eu não ia entender nada. E eu sempre tive isso, de querer explicar para a pessoa. Ela pode chegar lá não sabendo juridicamente o termo que ela vai fazer, mas ela falando que ela quer fazer, você traduzir para ela, então você quer fazer uma doação com cláusula não sei o quê para o seu filho? Porque, cláusula de reversão. O que é? Não. Se seu filho morrer antes de você, volta para você? Se o donatário morrer antes de você, volta para você? É isso que você quer? Porque não quer que vá pro traste da nora? Então, assim, é isso. Então faz isso. E pronto. E você explica. E acabou. Mas as pessoas...
Agora, sério, tem na cabeça as pessoas que não são de cartório e xingam bastante, eu não inculpo elas não. Porque eu acho que elas estão até no direito delas de xingar. Cada um pode falar o que quiser, sabe? Eu não ligo. Pode falar, pode me xingar. Mas tem gente... Agora eu vou te falar como pessoa que está dentro de cartório há 20 e poucos anos. Já vi oficial registrador que não andava nem no elevador com as outras pessoas. Aí, o que você quer falar para uma pessoa que não está nem no meio do cartório, um sujeito desse, um infeliz desse aí, que nessas horas está sentado num trono de labareda, né? Lá. Porque é o que deve estar. O sujeito não se misturar. O meu elevador. Esse impostava a voz. Bengalas, com padre. Meu filho, foi pro saco. Agora ele está onde? Então as pessoas têm esse preconceito, sim. Por quê? Por causa de uma galera dessa. Em compensação, todos os que vieram aqui, gente, são pessoas normais, simpáticas, educadas, que são regidas por uma lei que é rígida, né? E tem que ser. Eu acho que tem que ser, porque se é frouxo, porque já é rígido. Já tem, né? A gente sabe, já tem um monte de problemas, imagina se fosse frouxo. Mas todos que vieram aqui são pessoas super simpáticas, pessoas que querem mudar, inclusive essa cara dessa galera aí que era arrogante. Que o sujeito desse, ele é arrogante. Né? Ele se acha tem uma missão de vida. Acho que todos que vieram aqui têm uma missão de vida. Todas as pessoas que passaram por aqui, a gente fez uma retrospectiva, não sei se você viu, fui lá, montei um pedacinho. Porque, cara, né, são pessoas diferentes, são pessoas que têm uma mentalidade diferente, são pessoas que têm mais esse conceito de humanidade, né? Os cartórios agora têm essa coisa de humanização, não tem mais o balcão, é ali uma mesa, com cadeira, para você estar mais próximo, porque o balcão parece ser... Né? Tipo assim, você é o público e aqui eu sou o cartório. Então, infelizmente, e com razão, essas pessoas que têm preconceito, têm por causa dessa visão. Então, eu acho que essa mistura nossa aqui é que é o legal. E se fosse para fazer um negócio chato? Eu não faria, não. Porque lá no Taekwondo eu te falo o seguinte, a gente faz porque tem que ser divertido. Para criança, para idoso, para adulto. Então, e o nosso programa é um programa de entretenimento. Então, para acabar, o que lhe motiva a continuar nessa vida de cartório? O que lhe motiva? Você não está lá pelo dinheiro, pura e simplesmente. O retorno financeiro? É claro, ninguém vive de luz aqui, ninguém é a planta que faz fotossíntese. A pessoa tem que saber disso. Se você não faz fotossíntese, né? Até relógio precisa de bateria para trabalhar. E se não, né? Você já começou num cartório. Pois é, você já viu deficitário. Aí para outro deficitário, fala para mim. Eu gosto do que eu faço. Realmente. Eu nos seus olhos que você... Dependendo do dia que você chegar no meu cartório, eu vou estar fazendo casamento, eu vou estar no balcão de atendimento, vou estar dando informação. Então, assim, eu realmente gosto do que eu faço. Eu gosto de ver o resultado, né, disso. Para mim, particularmente, o casamento é o ato mais legal do cartório. Eu imagino. Porque você vê a emoção das pessoas, sabe? Que escolheram estar ali. Você participar disso é muito legal, assim. Vários agradecem, pedem para tirar foto com você. Legal. E a mesma história, né? Eu esperava ser maltratado quando cheguei. É muito legal você ver que você está conseguindo passar a informação que a pessoa precisa e que ela gostou de receber, Sim. que foi bem atendida. Então, assim, eu realmente gosto do que eu faço, assim. Realmente, quando a gente começa a estudar, né, a gente não sabe exatamente. Sim. Até porque, às vezes, a teoria é muito diferente da prática. E a teoria é dura, né? A teoria é dura. E é solitário o estudo também, de um modo geral, né? Embora, assim, eu tenha feito grandes amigas durante esse percurso, mas de um modo geral, você tem que ter aquele seu momento que você está ali sozinho estudando, é solitário. Mas você chegar e ter todo esse retorno, é muito bom. É muito legal, né? É muito bom. É muito legal. A gente sempre faz essa pergunta porque todos dão a mesma resposta. Porque é sempre sobre pessoas. Sim. É exatamente isso. Por mais que tenha um encrenqueiro, tem outro... E até o encrenqueiro a gente vai ali contornar, né? Aquele que te irrita, que te xinga e tal. Então a gente vai passando o tempo, a gente vai ficando maduro e tentando entender. É claro, tudo tem o seu limite. Claro. Né?
mas a paciência é uma coisa que a gente vai adquirindo com o tempo e todos têm a mesma resposta que sobre a pessoa. Cris, muito obrigado. Obrigado mesmo. Você teve um contratempo aí, né? Que nem parece. Por ter se dedicado, né? Ter corrido atrás para estar aqui presente. A gente se sente muito honrado por conta disso. Que você tenha um 2025 maravilhoso. Saúde para você, para sua família, para seus funcionários, que você continue prestando seu serviço aí. Com tanta mudança, você aponta lá onde você trabalha, onde tem as mudanças são as mais, assim, aquela curva de 360 graus mesmo, né? A gente nem falou aqui sobre troca de regime de bens, né? Mas não tem problema, a gente vai falar sobre isso ainda. Muito obrigado. Deixe suas redes sociais. Eu que agradeço. Minha rede social é Cristiane, com CH, CHRISTIANE, Hepner. HEP de Paulo, N de nada, ER, Instagram. O editor vai botar aí embaixo? É mais fácil. Vai ficar bem. É mais fácil. Aí só tem o Instagram também. E aí posto eventualmente umas dicas, né? Até para concurso. Não, poste bastante. Você é professora também? Sou professora também, do projeto Cartórios. Pois é. Já podem voltar, né? A gente pode marcar um com vocês duas juntas. Você e Fabiane. Né? Fazer e aí a gente fala sobre outras coisas. Pois é. Porque tem assunto. Tem. Né? Mas assim, muito obrigada. Foi um enorme prazer te conhecer. Fico muito feliz mesmo. Ai, o prazer foi meu, também adorei. E para vocês que aprenderam um pouco mais aqui sobre RCPN, eu aprendi muito. Desejamos para você um feliz 2025. Hoje é o segundo episódio do ano, porque é o primeiro do primeiro dia útil, mas é o segundo porque o primeiro depois já foi gravado. Depois você fala que a minha explicação de A e B ficou confusa. Não tem problema, mas a pessoa entendeu, eu também não entendi o que eu estou falando. Muito obrigado, que você tenha um 2025 maravilhoso. Sigam nosso perfil, compartilhe, fale mal, mas fale. @Casal Notarial. Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, Amazon Prime e Apple Podcast. E se surgir mais alguns aí, a gente vai se enfiando também. E aguarde, esse ano teremos grandes novidades. Obrigado por tudo. Obrigada, um excelente 2025 Deus abençoe vocês e até o próximo episódio.